Gideão, tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês para poder explicar algumas coisas a respeito de investimento. E aí eu vou partir para uma parte mais prática, né? Mais aplicação mais prática. Bom, então, alguns conceitos básicos, né, para day trade, para trade, na verdade, e investimento. As pessoas que forem entrando vão pegando o bonde aí andando, não tem problema. Essa foto aqui, para quem não sabe, é no touro, lá que representa um dos símbolos do mercado financeiro, tem o touro e o urso. E esse touro aí é lá em Nova York. Legal pra caramba. Uma escultura enorme. Então, deixa eu só arrumar aqui o meu... O mercado financeiro oferece alto risco, mas quando você aprende os conceitos e administra o risco, aumentam suas chances de obter sucesso. Ou seja, a gente ouve falar, e realmente acontece, muitas pessoas perderem dinheiro no mercado financeiro, né? A gente vê filmes de histórias de pessoas que eram ricas, milionárias e acordaram sem sua fortuna, mas com certeza não é culpa do mercado financeiro, foi algum erro de planejamento ou uma operação muito arriscada que a pessoa sabia do risco. Então, a culpa não é do mercado. É o mesmo que você abrir uma padaria ou um mercadinho, uma loja de automóveis, quebrar e falar, a loja de automóvel não presta, mas tem gente que hoje é rico porque tem uma loja de automóveis e assim por diante. Então, um outro conceito básico e muito importante é não utilize dinheiro que você sabe que irá precisar num curto prazo. Isso pode comprometer os ganhos de uma operação extremamente lucrativa. Já aconteceu comigo, de eu pegar um dinheiro que eu apliquei em umas ações que eu sabia que ia subir, mas eu precisei pagar o meu aluguel antes do prazo que as ações subiram. Então, o que aconteceu? Eu tive que fechar as minhas posições no prejuízo para poder utilizar o dinheiro que eu precisava. E aí, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas essa aqui é a Joana, a pequenininha aqui da casa. Coisa linda. Vai estar fazendo a reunião agora, tá bom? Você quer ficar aqui do meu lado? Pede lá pro Guiguinho, tá bom? Hoje é domingão, né? Então as crianças estão em casa. Obrigado, filha. E então, assim, voltando à situação da operação, eu encerrei as posições que eu tinha porque eu precisava do dinheiro, fechei no prejuízo. 8 dias, eu contei, 8 dias depois, uma das ações que eu comprei a 37 centavos chegou a 2,37. Então, você vê aí que foi praticamente uns 2.000% de lucro. Então, para vocês terem uma ideia, $300, né, viraria uma fortuna. Então, uma coisa que é muito importante, se você vai investir, que seja um dinheiro que você não vai, por exemplo, daqui 3 semanas eu sei que eu tenho que pagar o aluguel. Eu vou tirar aqui $200, $500, vou usar o dinheiro do aluguel para fazer uma operação. Não é saudável porque mesmo que seja uma operação que vai dar muito dinheiro, depois de 8 dias, como foi comigo, deu prejuízo, né? Então, ficou uma lição muito importante para mim. E aí vocês podem aprender com o meu erro, né? Para vocês terem uma ideia, né? Existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico de linhas, que é esse aqui que parece a montanha no centro da tela. Tem o gráfico de candlestick, que é esse aqui no canto esquerdo, na parte inferior. Cada barrinha dessa vermelha representa a queda, né? Quando o preço está caindo. Nesse gráfico aqui, por exemplo, porque a gente consegue editar as cores das barras, então você pode colocar a cor que você quiser. Nesse exemplo aqui,
os candles vermelhos representa a queda, os candles verdes representam a alta. Aqui também tem um outro tipo gráfico que se chama Renko, que parece o candlestick, mas o princípio é um pouco diferente. O gráfico de candlestick, ele se forma através de tempo, né? Candle de 5 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, diário, semanal. O Renko, ele é atemporal, ele se forma de acordo com contratos negociados, né? Contratos executados. Então, o que permite que a gente saiba ou tenha uma ideia de onde o preço vai para poder entrar numa operação, né? Comprar uma ação e vender no ponto certo. Comprar no ponto certo, vender no ponto certo. O gráfico, o mercado, ele se move por causa de pessoas que compram e vendem. Isso cria um movimento de alta e de baixa, né? Com a análise gráfica, você consegue prever aonde o preço vai antes de acontecer. Então, não é adivinhação e também não é sorte. É análise técnica. Isso aí é Aqui, a gente vê que durante a movimentação do preço, vemos que o gráfico forma vários... É muito variável. Às vezes a pessoa comprou e quer vender, e você não conta com a venda daquela que quando ela vende cai. É muito instável. Então, mas você não pode falar. É análise. Eu abro para perguntas depois, porque faz todo sentido esse raciocínio, faz todo sentido essa indagação, e aí a gente vai ver que isso, na verdade, nos ajuda e não nos atrapalha. A gente chega lá, vocês vão ver. Durante a movimentação do preço, vemos que o gráfico forma vários fundos e topos. O que seria um fundo aqui? Aqui, ó. Aqui é um fundo. Todos estão enxergando a setinha do mouse aí? A gente não está vendo o slide do gráfico. Não. Eu não estou conseguindo. Também não estou vendo o slide do gráfico. Tá na primeira tela ainda, tá no conceitos Também básicos para trade. Poxa, então Tô peraí, vendo, gente. não. Peraí que eu tô... Perguntar, tem que deixar um pouquinho maior só essa parte do gráfico aí, ô Thiago? Deixa eu ver que pode ter dado algum erro aqui. Eu nem tinha visto que o áudio estava aberto aqui, agora que eu vi aqui. Desculpa aí, cara, eu só vi depois. Não, imagina, tranquilo. Deixa eu ver agora se vocês vão conseguir enxergar minha tela por inteiro, né? Na parte que eu estava. Todo mundo está enxergando agora o gráfico de uma ação? Não, tá só o conceito Não. básico ainda. Não, só o conceito, só. Poxa, gente. Não mudou o slide. O que será que está acontecendo aqui? Okay. E agora? Aí, apareceu. Ok, vou tentar Agora mais... foi. Eu vou Aí, tentar mais uma vez uma coisa aqui, daí vocês me digam. Mudou a tela para vocês ou não? Aí, agora sim. Uhum. Ok. Então, aqui vocês estão vendo os tipos de gráficos? Estamos. Dá para ver na lateral esquerda aí. Ah, sim. Os candle, aquele sol azul e depois o azulzinho verde e vermelho. Tá, ok. Então, vou falar dessa tela aqui de novo, porque enquanto eu falava, eu achei que vocês estavam vendo a figura e, na verdade, não estavam. Então, ó, aqui no canto esquerdo é o gráfico com padrão de candlestick. Aqui o gráfico linha ou montanha, você vê lá na hora de, no caso, linear, né? E aqui à direita, Renko. O Renko é o que eu expliquei que é atemporal. Então, se você configurar ele com 5 sticks ou 7, enfim, um número que padrão disponível, você pode editar também aquele determinado número de contratos, fechou aquele range de contratos, ele forma uma barrinha como essa. Ele parece o candlestick, mas o princípio é outro. Também é só por questão de curiosidade mesmo. Então, ó, durante a movimentação do preço, aqui eu tô com as ações do Facebook na tela. Vocês conseguem ver aqui, ó,
$266,61. Não. Não. À direita, no canto superior, só para saber se vocês estão vendo o meu slide atual. No canto superior à direita, está aparecendo aí $266 para vocês? Não. Ixi, de novo. Então, peraí, deixa eu mudar novamente aqui. Mudou aí? Agora sim. Ok. Eu vou manter a tela assim, que vai ser mais fácil. Então, durante a movimentação do preço, vemos que o gráfico forma vários topos e fundos, onde também se encontram locais de extrema importância, que chamamos de suporte e resistências. Então, ó, um exemplo de suporte aqui. Aqui onde o preço fez essa mínima em $137,10, aqui é um suporte. Por que eu posso considerar aqui um suporte? Porque essa é uma mínima que a ação fez há muito tempo atrás e eu estou analisando o gráfico diário. O gráfico diário ele tem um peso muito forte assim na tomada de decisões e análise. Por quê? Porque é o fechamento de um dia inteiro. E aí você percebe que a ação ela foi caminhando, fez um topo nessa região, depois ela fez um fundo aqui nessa região. Ou seja, a gente está falando de suportes e resistências. Os suportes e resistências eles são formados através de topos e fundos. Mas a palavra suporte, você imagina assim, algo que está suportando um objeto ou alguma coisa, está por baixo, como se fosse um poste, né? Resistência é como se fosse o telhado. Então a gente vê como suporte algo como se fosse o chão. Suporte é o chão para nós, resistência é o telhado. Então, topos e fundos é quando o gráfico faz um fundo, né? Imagina uma seta para baixo, e aí ele bate. Imagina uma bolinha de tênis. A bolinha veio de cima, quicou aqui no chão, subiu, bateu no teto, desceu, quicou num outro nível aqui, mas acabou sendo um fundo, um pequeno suporte, subiu de novo. Então, topos e fundos é esse zigue-zague que o gráfico faz. Vocês estão vendo uma... Deixa eu só... Acho que eu vou ter que mudar um negocinho aqui rápido. Se você põe Eu sei, mas não está funcionando. Aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Vocês vão me ver desenhando aqui agora aonde estão os topos e fundos. Por exemplo, ó, aqui é um fundo, o gráfico foi, subiu. Vocês estão vendo essa linha azul que eu estou desenhando? Sim, dá para ver, sim. Ok. Sim, Então, dá para ver. o gráfico ele fez um fundo e depois desse fundo, demorou vários dias, ó, praticamente 2 ou 3 semanas, ele fez um topo lá em cima. Aí a gente vê que o gráfico, que o preço caiu, ela fez um fundo aqui nessa base dessa linha azul diagonal. Então, nós vemos que o preço ele se move fazendo zigue-zague, deixando fundos e topos. Esses fundos e topos são extremamente importantes na tomada de decisão para você comprar ou vender. Então, ó, você vê que aqui nesse pequeno espaço de tempo que eu estou desenhando, a gente já está vendo vários fundos e topos, alguns grandes, alguns pequenos, mas não importa. Continua sendo fundos e topos. Perceberam? Até o momento em que o gráfico chegou nessa região aqui de preço e despontou lá para cima. Aí aqui ele fez um pequeno fundo, fez um topo lá em cima, fez um fundo aqui e deixou um outro topo, chegando na máxima desses últimos dias. Beleza. Esse é o conceito de topos e fundos. Vocês vão ver que é bem importante entender e procurar essas regiões na hora de abrir uma operação, porque
no momento em que há o rompimento de um topo, o que é o rompimento de um topo? Quando o preço, deixa eu pegar ali de novo aquele exemplo que vai ser mais fácil de... Por exemplo, aqui nessa região, eu vou desenhar de vermelho agora. Nessa região aqui, ó, havia um topo antes, bem nessa linha azul horizontal que eu desenhei aqui agora. O rompimento desse topo aconteceu aqui, ó, nessa região aqui. Vou deixar um quadrado aqui, ó. Nessa região onde está esse quadrado, houve o rompimento desses dois topos que foi deixado aqui anteriormente. Esse topo aqui, ó, que a gente está vendo mais alto, ele só foi rompido nessa região aqui, ó, quando o preço ultrapassou essa região aqui, ó. Só que a gente está falando aqui de gráfico diário, então cada barrinha que você vê aqui verde e vermelha na minha tela representa um dia inteiro. Dentro de um dia inteiro, se a gente for olhar o gráfico de 15 minutos, tem muitas outras barrinhas. E se a gente for olhar o de 5, tem mais ainda. Então, o que acontece? No gráfico diário, quando há o rompimento de um topo no gráfico diário, significa que o preço andou bastante. O que já dá para abrir uma operação, ganhar dinheiro, sair da operação e esperar o próximo dia, ou uma próxima operação. Voltando aqui para os slides de suporte e resistência. Então, ficou claro assim, o que é suporte e resistência? Suporte, a gente vê como uma região onde o preço, quando ele sobe, quando ele desce, se ele pega uma região onde há mais compradores do que vendedores, ali se forma um suporte. Então, nessa região, muito provavelmente, o preço ele tende a mudar de direção. Então, se ele estava descendo, ele muda a direção e passa a subir. Deixa eu... Próximo slide aqui. Quando existe um movimento contínuo de uma mesma direção, chamamos de tendência, de alta ou de baixa. Cada vez que um fundo é rompido numa tendência de baixa, dá uma oportunidade para a venda. E o mesmo acontece quando cada topo é rompido numa tendência de alta, dá uma oportunidade para a compra. O que eu quero dizer com isso? Eu vou abrir aqui de novo lá no outro gráfico para tentar ser o máximo didático. Por exemplo, eu vou pegar um gráfico, o mesmo gráfico que a gente está aqui, essa ação é da Tesla, tá? Acho que todos conhecem os carros da Tesla, né? Então, a gente tem aqui um exemplo para seguir de topos e fundos. Deixa eu pegar um dia que tenha tido uma tendência legal. Por exemplo, eu estou no gráfico de 5 minutos agora, o que significa que teve bastante negociações. Então, ó, aqui a gente vê um fundo nessa região. Vou passar uma linha horizontal. Pronto. Aqui a gente tem um suporte do gráfico, no gráfico de 5 minutos, por exemplo. Por que eu vejo que é um suporte? Teve essa barra gigantesca aqui onde o preço caiu, despencou. Quando ele chegou nessa região dos 621 dólares, o preço automaticamente já subiu. Imagina uma bolinha de tênis que você joga lá do telhado da casa, ela bateu no chão, ela já vai subir, porque ela encontrou algo sólido no meio do caminho. Então, subiu. O preço fez um fundo de novo aqui na mesma região de preço, na verdade ele foi até os 614 e voltou, e foi travado aqui na região dos 629 dólares. Depois ele caiu de novo. E aí a gente vê assim, ó. Essa região aqui, dos 630 dólares, onde eu estou passando uma linha azul diagonal aqui agora, ela é um topo. Essa região aqui, ó.
onde houve o rompimento desse topo, deu a oportunidade para uma compra. Por quê? Porque a gente está vendo que o gráfico está em tendência de alta. Se a gente olhar, né, o gráfico diário, a gente vê que o preço da ação está numa tendência de alta. Toda vez que a gente olha o gráfico de uma maneira ampla, né, panorâmica, olha só o quanto o preço da ação subiu. A gente vê que, ó, em março de 2020, o preço da ação ele estava mais ou menos em $300 em março de 2020. E depois de um tempo chegou a $2.300. 5 meses depois chegou a 4 meses, chegou a $2.300. Então, olhando, a gente vê que o gráfico está em tendência de alta. Então, numa tendência de alta, quando você faz uma compra no rompimento de um topo, é um bom lugar para se operar, né? Aqui atrás a gente vê também, ó. Aqui a gente teve um topo, fez um fundo, ela andou de lado. Aqui nessa região seria uma região boa para fazer uma compra. Por quê? Porque está tendo rompimento de um topo após uma lateralização. O que é uma lateralização? Exatamente o sentido da palavra. O gráfico andou lateral. O gráfico até faz alguns fundos e topos, mas você vê que ele anda numa mesma região, ó. Ele não anda deixando um desenho de escadinha, como está aqui, por exemplo, ó. Olha a diferença daqueles fundos e topos que está ali embaixo e aqui, ó, onde ele andou deixando, tipo, fazendo o desenho de uma escadinha, né? Tanto para cima quanto para baixo também. Aqui, por exemplo, ele fez, nesse pequeno período, ele fez uma escadinha para baixo. Então, os melhores momentos para a gente estar fazendo... Existem muitas estratégias para vocês operar comprando e vendendo ações. A mais básica que eu vejo, por exemplo, é você estar analisando o rompimento de um topo. Mas de qualquer topo, não, porque... Por exemplo, se o preço da ação subiu muito, e aí você vai e entra só porque houve o rompimento de um topo daquela ação, você compra. Mas vamos supor que a ação já está subindo por 10 dias seguidos. Ela faz pequenas correções para baixo e só está subindo. Em algum momento, com toda certeza, ela vai fazer uma correção. A tendência é ela fazer uma correção muito grande para baixo. Por quê? Porque não é saudável. Eu costumo dizer, né? Nada sobe eternamente, assim como nada cai eternamente. Então, se você está investindo dinheiro numa ação, se ela está subindo muito, dia após dia ela está só subindo. O preço só está subindo, e você está ganhando dinheiro, você está enchendo o bolso de dinheiro. Em algum momento, ela vai ter que cair, porque senão não faz sentido. Alguém que compra, para botar dinheiro no bolso, tem que vender. Senão não tem como ganhar dinheiro. Então, quando a pessoa vende, ela cria um movimento contrário. Todas as vezes que alguém compra, ou um grupo de pessoas compram, as pessoas criam um movimento de alta. Essas mesmas pessoas, quando começarem a botar dinheiro no bolso, vão criar um certo movimento de baixa, de queda, que aí começam os candles vermelhos, né? Deixa eu voltar aqui. Ok. Aqui, então, no rompimento de um fundo, né? Eu expliquei o rompimento de um topo, mas o rompimento de um fundo é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, né? Você, ao invés de comprar, vai vender. Aqui está o slide que explica sobre o rompimento de um topo. Cada vez que um topo é rompido numa tendência de alta, o que é a tendência de alta? Esse desenho de escada que a gente vê aqui, ó, subindo. Na foto anterior, a gente viu caindo, tá vendo? Ó, da esquerda para a direita aqui, a gente vê que é como se fosse as barrinhas vermelhas e verdes formam uma escadinha descendo. Isso é uma tendência de baixa. Tendência de alta é o movimento contrário, um desenho como se fosse uma escadinha subindo. Então, os alvos, lucro e prejuízo, também são baseados em topos e fundos, e não de forma aleatória, conforme o valor que nos agrada. Então, não adianta você, por exemplo, esse aqui é o preço da ação da Apple, $112. A ação da Apple chegou a $500 há uns meses atrás. Aí você fala assim, vou comprar a Apple então a 112,
e vou botar meu alvo a $500 e tô de olho fechado, não quero nem saber. Você pode fazer isso? Sim, você pode. É a maneira mais inteligente de operar? Com toda certeza não. Por quê? Pode ser que o preço novamente atinja o valor dos $500? É muito provável, mas não num espaço curto de tempo. Então, depende do seu tipo de estratégia, depende do modo como você quer ganhar dinheiro, se é rápido, se é a médio ou longo prazo, se é a longo prazo. Então, existem... já vou falar dos tipos de trade que a gente pode fazer, o perfil de investidor, vou falar um pouquinho sobre isso também, porque é legal você identificar qual é o seu perfil, antes de mais nada. E o prazo, mais ou menos, né, que se encaixa cada perfil, cada método de tipo de operação, né, na verdade. Vocês estão vendo um slide que é um fundo de tela azul? Uhum. Ok. Sim. Aqui tem um exemplo de lateralização. Então, né, não tem nem muito o que explicar. Lateralização ou consolidação é um momento em que o mercado ele não tem assim um movimento definido de rompimento de topos e fundos, né? Você vê que ele fez um topo aqui, fez um fundo aqui embaixo, fez um topo aqui que não rompeu o topo anterior, fez outro fundo que não rompeu o fundo anterior, aí rompeu o topo aqui e já perdeu de novo, já caiu lá embaixo. Esse outro topo já ficou abaixo desse, mas não rompeu o fundo anterior, ou seja, fica aquela bagunça. Aí você fala, então esse não é um momento bom para operar? É um momento muito bom, para ser sincero. Por quê? Eu tenho um grupo de amigos que a gente tem feito alguns trades juntos e a gente operou as ações de duas empresas baseado nesse princípio de consolidação. Uma delas foi a Spirit Airlines, que é uma companhia aérea, e a outra foi o Bank of America, que é um banco americano, um dos grandes bancos americanos. Por quê? Porque o preço ele vinha na região de $16 mais ou menos na Spirit, e depois ele batia na região dos 18 alguma coisa. Então, chegava próximo dos 16, a gente comprava. Chegava próximo dos 18, a gente vendia. Bateu de novo lá perto dos 16, a gente comprava. Chegou lá perto dos 18 alguma coisa, vendia. Então, nosso alvo era entre $1 e $2, porque a gente sabia que o preço ele estava fazendo esse zigue-zague entre $1 e $2. Aí você fala, poxa, então a consolidação é uma oportunidade excelente para ganhar dinheiro? Sim, é uma oportunidade excelente de ganhar dinheiro. Em algum momento você pode levar um stop. O que é um stop? Ter um prejuízo. Sim, em algum momento você pode levar um stop, porque o mercado não vai ficar andando de lado o tempo todo. Então, uma hora você entra, vamos dizer, comprado, e aí o preço não vai parar ali nos 16, ele vai ultrapassar os 16, vai lá para os 10, para os 12, para os $8. Aí, em algum momento, você eventualmente vai tomar um stop. Mas o stop, ele existe, não é para você, tipo, nossa, fim da vida, perdi dinheiro, e agora, o que eu faço? O stop é para você proteger a sua conta. Ao invés de você ter uma perda muito grande, você vai ter uma perda que você calcula. Desculpa. Você calcula qual é o tamanho do prejuízo que você pode tomar, certo? Aí eu vou falar do gerenciamento de risco daqui a pouco, que é para você saber como eu opero, que tamanho eu opero e qual a porcentagem do capital que eu tenho na conta eu opero. Isso está dentro de gerenciamento de risco, tá? E controle de capital também. Então, falado sobre consolidação, o preço ele não rompe topos, não rompe fundos, ele fica fazendo meio que um zigue-zague. Se você entender bem a consolidação, você pode fazer vários trades lucrativos nessas condições aí. Então, gente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a plataforma que eu estou utilizando. É uma plataforma bem simples, assim, bem didática de mexer. Tá aqui. O nome da plataforma é Webull. Aqui você pode procurar as ações que te agradam. Por exemplo, quer ver as ações da Amazon.
Vocês vão cair de costa com o preço das ações da Amazon. Olha que preço bonitinho, 3.116 dólares. Uma única ação. Não. Loucura, né? E aí, deixa eu falar para vocês acreditam que esse valor de 3.116 dólares, ele foi um valor que, se a gente pegar em janeiro de 2020, ou seja, janeiro desse ano, há 12 meses atrás, esse preço está corrigido com 100% de ajuste. O que isso significa? Que em janeiro de 2020, o preço da ação estava na faixa dos 1.600 dólares. Como que pode uma ação que custava, né, 1.600 dólares valorizar 100% e tem mais. Esse 100% de valorização não aconteceu agora em dezembro. Ele aconteceu, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se todos vão conseguir ver. Mas aqui, ó, o preço máximo dela chegou a 3.552 dólares. Ou seja, isso aqui foi em setembro de 2020. Então, a gente está falando de janeiro a setembro, são 7 meses. Em 7 meses, o preço da ação sofreu uma valorização de 100%. Mas como é que eu faço, então, para saber quando a ação vai valorizar 100% ou 1.000%? Você não consegue saber quanto a ação vai valorizar. Você consegue ter uma ideia, né? É possível fazer projeção do preço, mas não dá para saber quando vai acontecer. Você pode ter uma ideia de acordo com a movimentação do gráfico, mas não é possível saber quando e nem quanto a empresa vai valorizar. A gente consegue ter fazer uma projeção, como eu disse, né, dos números, baseado na análise gráfica. E agora vamos para uma parte prática, por exemplo. Vou pegar aqui o exemplo da Spirit Airlines. O código dela é SAVE. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o período que a gente operou e teve bons lucros nela. A gente operou essa consolidação aqui, ó. Ela chegava na região, ó, dos 15 dólares e 60 centavos e batia lá nos 19,58. Só que você vê que os 15 foi o preço mínimo, então a gente não pode pegar um mínimo. Por quê? Porque teve momentos que ela não chegou nos 15, ela chegou próximo, né? Chegou na região dos 16,50. E também os 19,50 foi o máximo. Então você também não pode considerar muito o topo, né, do 0 ao 100, porque senão você está descartando chance de fazer dinheiro por causa de ser assim, ganância, né? Quero pegar um negócio no ponto 0, quero sair no ponto 100. Se você pegar o meio do caminho ali, já é suficiente. Você não precisa pegar a próxima Amazon do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Basta você pegar uma empresa como essa aqui, ó, de 16 dólares e alguma coisa a ação e fazer operações sucessivas nela. Dia após dia, semana após semana, e você constrói um capital, multiplica o capital de uma maneira sadia e inteligente, né? Então você vê, ó, quantas vezes o preço bateu na região dos 16 e alguma coisa, ó, 16 e 10, e foi lá na região dos 18,60, veio de novo, 16, 18, terceira vez, aí aqui ela já ficou num range um pouco maior, 16,70, mas já foi lá na região dos 18,60 de novo. Então, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a ação chegou na região dos 16 dólares e foi buscar os 18. Então, o que acontece? Uma conta de 100 dólares, por exemplo, né? Você depositou aqui na conta da corretora 100 dólares. Como é que você faz um gerenciamento de risco e controle de capital? Você pode pegar a sua conta e dividir ela em 5. Ou seja, você tem 20 dólares para abrir operações. Então, você já não opera 100% do seu capital. Por quê? Porque esse é o controle de risco. Se você abrir uma operação errada, você não comprometeu 100% do seu capital. Você comprometeu apenas 5%, certo? Que são, aliás, 25%, né? Peraí.
20 dólares vezes 5, 20% do capital. Porque são 5, vamos dizer assim, você pega 100 dólares, faz 5 pacotinhos de 20. Então, você vai operar com 20 dólares, está falando aí de 20% do capital. Só que dos 20%, dificilmente você vai perder os 20%. Porque imagina comigo, se você comprou uma ação no preço de 16 dólares, se o preço cair de 16 para 10, você perdeu 6 dólares, não perdeu os 20. Então, você percebe que assim, dos 100% do seu capital, você está operando com 20. E não é possível você perder os 20 numa única operação. Por quê? Porque o preço não vai cair de 16 para 0, assim, num único dia. Isso nunca aconteceu. E não creio que seja possível acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia de como não é um bicho de 7 cabeças, né? Você comprar e vender ações, que se você faz o gerenciamento de risco e o controle de capital, você consegue, mesmo tendo prejuízo, vamos dizer, comprei a Spirit por 16 dólares, caiu para 10. E aí, o que eu faço? Você tem duas opções. Primeiro, saber o motivo que causou a queda. Às vezes, o motivo da queda de uma empresa, por exemplo, de aviação, é algum processo que a empresa levou, o balanço da empresa que não atingiu a expectativa de lucro. Algumas empresas, elas entregam o balanço que está assim, um pequeno prejuízo, mas é um negócio insignificante. Às vezes, isso é suficiente para derrubar o preço da empresa, o preço da ação lá embaixo. Isso aconteceu com a Intel, a fabricante de processadores. É uma das ações que o grupo de amigos que eu tenho estava operando também. Eu abri posição na Intel, se eu não me engano, a 44 dólares. O meu alvo era 58, 59. Ela estava em 54. Saiu o relatório da Intel e foi assim, um cisco de negativo. Mas foi um negócio insignificante. O preço caiu para 48 dólares, assim, em minutos, menos de 5 minutos. Foi aquela cachoeira. O lucro que eu tinha foi por água abaixo, virou prejuízo. Mas o que acontece? A gente está falando de uma empresa como a Intel. Todos, praticamente assim, os dois processadores mais conhecidos do mercado, Intel e AMD. Então, a Intel não vai deixar de existir por causa de um relatório financeiro que nem foi uma coisa assim, nossa, a empresa está dando prejuízo. Foi um negócio normal, tipo, completamente aceitável, próximo do 0 a 0. Mas, investidores que têm muito dinheiro, numa hora dessas, tomam uma decisão que faz com que o preço da ação despenque naquele momento. Conclusão, o preço da ação chegou a, se eu não me engano, 42 dólares. Não, deixa eu dar uma olhada aqui que agora eu já... Aqui, é isso mesmo. O preço estava aqui, ó. Eu operei essa região aqui. Eu operei essa região aqui que eu circulei em azul. O preço estava fechando o gap aqui. Gap é essa lacuna que você vê, ó. O gráfico ele tá bonitinho. Aí, de repente, vem um intervalo onde não tem candles. Isso aqui é um gap. Significa que aqui o preço caiu, veio parar aqui embaixo. Então, eu comprei ações aqui na região dos 44, 45, 46 dólares, se eu não me engano. E aí, o preço já estava se recuperando, eu estava ganhando dinheiro, chegou na faixa dos 56 dólares nesse dia aqui, ó. No dia seguinte veio o relatório, derrubou o preço da ação lá para 43 dólares. Mas o fundo maior mesmo chegou a, acho que a 42 e alguma coisa. 43 mesmo, 43,21. Aí, é um momento para se desesperar? Não. Nesse caso aqui, se tratando de uma empresa como a Intel, que é uma empresa gigante no mercado americano, inclusive mundial, porque vende processador para o mundo inteiro, é o momento de você aumentar posições ali embaixo. Por quê? Porque um produto que você sabe que está na prateleira do mercado por 68 dólares ou 68 reais, se ele cai para 48, você vai olhar e falar, não está valendo a pena, não vou comprar, ou você vai comprar mais de um? E se o preço que você sabe, o mesmo produto que você sabe que vale 68, tá por 48, caiu para 42, você vai olhar de novo e falar,
Ah, tá barato demais, não vou comprar. É a mesma coisa. Eu fiz um post no Instagram dizendo assim, né? Se você, a mulherada que costuma fazer compra, né, para casa, você vê lá, para as pessoas que têm família, filho pequeno, você vai no mercado ver lá o pote de Toddy, né? O Nesquik, o achocolatado. Vamos dizer que tá R$5, $5. Aí você vê em promoção. De 5 tá R$3,50. Você vai comprar só um? Você vai querer aproveitar o preço. E se tiver uma outra promoção que o preço tá 2, de 5 foi para 2, com toda certeza vai querer comprar um número maior de achocolatado. Por quê? Porque tá valendo a pena. É o mesmo princípio com ações. Para qualquer ação? Não, porque tem ações, tem empresas que estão quebrando. Por isso que o preço está tão lá embaixo. Mas, como eu disse, né, anteriormente, a gente está falando de uma Intel. Então, nesse caso, valia a pena aumentar o número de posições. Eu aumentei e operei o fechamento desse gap aqui, ó. Teve um segundo gap aqui, né, nessa região, quando caiu. O meu primeiro alvo estava em 52,50. O topo desse preço aqui chegou a 52,80, 70 mais ou menos. Ou seja, deu para pegar o alvo ali tranquilo. A gente só teve que esperar aí umas duas semanas. Aí você pode imaginar assim, poxa, mas investir o dinheiro, ver o negócio ficar negativo e esperar 2 semanas para o dinheiro retornar, aí eu te pergunto o seguinte, quando você abre um negócio, se algum de vocês, alguma vez, teve a curiosidade de fazer um curso do Sebrae ou procurar o Sebrae para ter alguma capacitação profissional, né? Como gerir o negócio, como se preparar mesmo assim, tecnicamente e de uma forma mais estruturada, com conhecimento para gerir um negócio. Se você for ver, a maioria dos negócios, eles demoram 5 anos para chegar no ponto de equilíbrio, para começar a dar lucro. Alguns negócios 3, alguns negócios 1 ano, mas uma média é 5 anos. E são 10 anos para uma empresa no ramo mesmo, assim, profissional, são 10 anos para uma empresa se tornar, dar o primeiro passo para se tornar sólida. Concretamente sólida mesmo, que você fala assim, poxa, passamos por 10 anos, agora a gente já está, vamos dizer assim, num estágio que não é impossível quebrar, mas a gente já consolidou a marca, consolidou carteira de clientes. Então, você para pensar, você faz um investimento numa ação como a Intel. Vou dar um exemplo prático, não é uma hipótese. Aconteceu, vocês estão vendo aqui no gráfico. Demorou 2 semanas, quase 3, para o preço que caiu lá embaixo, retornar para a região dos $52, e aí você botava dinheiro no bolso. O que são 2 semanas? É um período de espaço muito curto. E aí, por que investir, né? Por que começar a fazer operações no mercado financeiro? Imagina o seguinte, vou pegar o exemplo aqui da Amazon, que ele é bastante inspirador, o preço das ações da Amazon. A gente pode olhar aqui, ó, eu coloquei um gráfico semanal, cada barrinha dessa representou uma semana. Vou mostrar para vocês o preço da Amazon no ano de 2010, exatamente há 10 anos atrás. Aqui, ó. A Amazon, há 10 anos atrás, custava $117. Há 12 anos atrás, mais ou menos, na verdade, 11 anos atrás, ela estava custando $34. Aí você imagina, acredito que todos aqui, né, nessa reunião já trabalharam mais do que 10 anos na sua vida. Imagina você, há 10 anos atrás, comprando ações da Amazon por $34, mas não uma única vez. Tipo, vou investir $340, vou comprar 10 ações. É bom? É excelente. Mas,
para você construir um patrimônio, construir riqueza através do mercado financeiro de investimentos, não é um único aporte que vai te deixar rico. Não é uma única vez que você investe que vai fazer diferença. É como se fosse a parcela de uma casa, a parcela de um carro que você paga. Obviamente que se tiver mês que você está apertado, você não precisa fazer um aporte, não é um compromisso que você vai pagar. É simplesmente um compromisso que você está fazendo para a sua tranquilidade na aposentadoria. Então, você imagina assim, você compra uma ação, 10 ações da Amazon em dezembro de 2008. Aí você vai fazendo aportes mensais, $100, $50, o valor que for. Ah, mas agora o valor da ação atingiu um patamar que aquele valor que eu pago por mês, o meu aporte por mês, já não compra uma ação. Então, deixa de ficar 2 meses, entendeu? Então, o pensamento é investir sempre, sempre, sempre fazer aportes. É como, acho que a maioria de nós já pagou consórcio na vida, né? É mais ou menos um consórcio. Ah, mas eu não sei. Olha só o tamanho da tendência de alta que a ação da Amazon entrou, gente. É gigantesco o preço que a variação que o preço sofreu em 10 anos. De sair da região dos 30, 50, $100, chegar a $3.500. É um espaço de tempo curto para a gente, se a gente avaliar o quanto a ação se valorizou. Então, né, voltando ao assunto, você precisa ter a mentalidade, né, o objetivo de pensar a médio e longo prazo. Todos nós aqui, por mais que a gente passe momentos financeiro apertado na nossa vida, o momento apertado não dura 5 anos seguidos, 10 anos seguidos. Sempre em algum momento a gente tem aquele refrigério, sai de um emprego que ganhava menos, vai para um outro, recebe um aumento de salário, faz um trabalho extra. Então, o que a gente precisa entender e fazer para garantir um futuro que pode te gerar lucros, sem que você tenha que vender suas horas, né? Cumprir horário, ouvir bronca do patrão e qualquer coisa do tipo, ou simplesmente porque você sempre quis trabalhar para você, por exemplo. Você precisa adquirir conhecimento, porque no mercado financeiro a história é muita gente perde dinheiro, mas perde dinheiro porque faz errado e por ganância. Então você precisa adquirir conhecimento, você precisa investir regularmente, porque não é um único trade que vai te deixar rico ou rica. Não importa se você tem $1.000 ou $10.000, $20.000, um único trade certamente não vai te deixar rico. A chance que tem de você perder dinheiro, né? Então, qual que é o objetivo? Você fazer dinheiro, mesmo que seja um lucro pequeno, mas constante. Porque um lucro pequeno também te dá, a contraponta se aquela operação der errada, o seu prejuízo também é pequeno. Então é mais fácil recuperar um prejuízo pequeno do que um prejuízo grande. O prejuízo grande, ele machuca tanto o bolso quanto o psicológico. E uma vez que seu psicológico está abalado, você não consegue tomar decisões de uma maneira clara e perde mais dinheiro. Então, assim, eu não sei se todos aqui já passaram por uma situação de você socorrer alguém num acidente, ver alguma coisa que causa um forte impacto emocional. Se alguém te perguntar assim para você, oi, tudo bem? Como é que tá seu dia hoje? A sua cabeça nem processa esse tipo de pergunta. Por quê? Porque você está em choque, você está vendo um negócio você está impactado emocionalmente, seu coração está a 1000, tá faltando oxigênio no cérebro, você está com o olho arregalado, você está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue parar para raciocinar como está sendo o seu dia, como foi, esse tipo, né? É exatamente assim que acontece quando a gente faz uma operação errada. E da maneira errada, sem gerenciamento de risco, sem controle de capital. Você arrisca tanto seu capital que aquilo ali te abala de uma forma mental tão grande que a sua tomada de decisões fica completamente comprometida. Ou seja, né? Qual que é o grande segredo para se manter vivo ganhando dinheiro no mercado financeiro? Controle de risco, gerenciamento de capital e operar pequeno. Por quê? Porque o operar pequeno vai me dar lucros pequenos,
Mas se algo der errado, vai me dar um prejuízo pequeno também, que é fácil de recuperar. Aí você pode pensar assim, Thiago, mas eu não gosto de perder dinheiro. Ninguém gosta. Mas, mesmo ninguém gostando de perder dinheiro, eu quero perguntar aqui. Eu sei que tem pessoas aqui na sala que são profissionais liberais, né? Trabalham para si mesmo. Quantos trabalhos que você já fez que você tomou calote? Você gastou seu tempo, você gastou material, pagou funcionário algumas vezes e você não recebeu. Perdeu o dinheiro. A única diferença é que aqui no mercado financeiro você troca dinheiro por dinheiro. No mercado tradicional, você troca seu tempo, seu trabalho, seu conhecimento por dinheiro. No final das contas dá na mesma, porque o seu trabalho, seu tempo, seu conhecimento vale dinheiro. A diferença é que você não pegou o dinheiro na sua mão e depois devolveu para a pessoa. A diferença é que a pessoa nem te deu o dinheiro, né? Para quem presta serviço. E quantas pessoas aqui que são salariadas e que o patrão paga atrasado ou então paga menos? Aqui nos Estados Unidos acontece muito, né? Principalmente para quem chega novo. Trabalha para algumas pessoas que o cara não paga ou combina de pagar um certo valor, paga menos. Perdeu o dinheiro. Ou até mesmo perdeu a carteira, perdeu o cartão, tomou levou um golpe, cartão clonado, essas coisas. Ou seja, não importa o que você faça, se você é funcionário registrado, trabalhador de uma empresa, se você é profissional liberal ou se você opera no mercado financeiro, todos nós perdemos dinheiro. Não tem diferença para ninguém. Existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de um escritor, o nome do escritor é Robert Kiyosaki. Ele fala assim no livro, né? Eu não conheço um único rico, o cara é milionário, e ele diz assim, eu não conheço um único rico que nunca tenha perdido dinheiro na vida, mas eu conheço muitas pessoas pobres que não perdem dinheiro com medo de se arriscar. Ou seja, a gente tem que tomar decisões que vão nos levar a perder dinheiro? Não, mas a gente tem que aprender a gerenciar o risco, administrar o risco para poder entrar numa situação que você sabe. Abrindo esse trade, fechando esse negócio, pegando esse trabalho, eu posso ganhar X e eu posso perder Y. Sabendo dos números, quanto você pode ganhar, quanto você pode perder, você já está preparado para o pior. Óbvio que você vai esperar o melhor, mas você está preparado para o pior. Por quê? Porque o pior você já sabe o que pode ser. E se o seu bolso, a sua conta, está preparada para aquele tamanho de prejuízo, não é bicho de 7 cabeças. Voltando ao exemplo da Spirit Airlines. Se você abriu um trade nos $16, vamos dizer que o preço da ação caiu ao invés de subir. Caiu de 16 para 10, o que é uma queda, assim, monstruosa. Mas vamos falar desse exemplo. Caiu de 16 para 10. Você perdeu $6. É o fim do mundo? Você tem uma conta de $100. Você perdeu 6. É o fim do mundo? Não é. Você tem mais $14 para abrir outras operações e lembre-se, você pegou uma conta de $100, dividiu ela em 5 partes e você apenas perdeu uma pequena porcentagem de uma das 5 partes. Ou seja, você tem 4 tiros inteiros e um tiro ainda está ali, ó, mais de 50% com possibilidade de ser utilizado. Entende? Então, o segredo do mercado financeiro é opere pequeno, busque lucros pequenos constantemente. Por quê? Porque se algo dá errado, o prejuízo também é pequeno e é fácil de recuperar. Então, assim, falando um pouco mais especificamente sobre a plataforma que eu utilizo, que é essa aqui que vocês estão vendo agora. A plataforma, ela tem uma função de... Deixa eu ver se eu encontro aqui falando com vocês. Eu não estou logado nela, pode ser que por isso não está mostrando. Ela tem uma conta demo, que se chama Paper Trading. Tá aqui, ó. Paper Trading. Ou seja, você consegue abrir operações na plataforma como um simulador. Então, eu quero comprar ações da Apple, quero ver como é que eu me saio. Pegando as dicas do Thiago, de operando quando o preço chegar num suporte,
rompeu um topo, eu vou comprar. Quero ver como é que eu me saio. Você pode fazer esses treinamentos, né? Esses testes. Olhando o preço também. Quantas vezes o preço da Apple, por exemplo, chegou na região dos 109, 110 dólares e subiu? Foi uma, duas, três, 4 vezes. Ou seja, ali tem uma dica. E na região dos 110 dólares, todas as vezes, várias vezes em que o preço da ação da Apple chegou na região dos 110 dólares, o preço subiu. Isso dá uma dica, como dizia um professor de matemática meu, tá naca, né? Tá na cara. Chegou nos 110 dólares, você compra. Qual que é o meu alvo? 119, 117. Por que 119 ou 117? Porque foi mais ou menos a região que o preço se moveu quando ele subiu. Lembra que eu fiz um desenho lá na Spirit? O preço chegou em 15,50 e o máximo 19. Mas não queira entrar no 15,50 e sair no 19. Entra no 16, no 16,30, sai no 18, 18,50. Entendeu? Então, o preço mínimo aqui da Apple chegou a 103 dólares. O preço máximo, 125. Poxa, mas se você entrar na região do 110 e sair na região do 118, você sabe que você está seguro. 117, entendeu? Então, é mais ou menos esse tipo de estratégia que você pode utilizar operando na conta demo, que nesse caso aqui nessa plataforma se chama Paper Trading. E outra coisa legal sobre essa plataforma você, quando faz o cadastro nela, você recebe 2 ações gratuitas. Em alguns momentos, eles têm promoções que dão 3 ações gratuitas. Então, vamos, por exemplo, de uma conta. Você pode depositar qualquer valor, 10 dólares, 20 dólares, não tem problema. Não tem um valor mínimo. Só que a promoção, ela só funciona para depósitos acima de 100 dólares, ou seja, no mínimo 100. Então, vamos dizer que você abre uma conta com 100 dólares. Se você ganhar 2 ações no valor de 9 dólares, isso te dá 18. Ou seja, você já multiplicou a sua conta em 18% sem comprar nenhuma ação, sem correr risco nenhum. Então, isso te dá aí uma margem de erro que você pode queimar 18 dólares porque você não suou a camisa para ganhar esses 18. Esses 18 foi de presente por você ter aberto a conta na corretora. E é bem simples para abrir a conta. Preencher o formulário, criar o login e senha e enviar os documentos, que é um documento de identificação com foto e o IT number, ou no caso, pessoas do Brasil, o CPF. Então, gente, pegando aqui o gancho acho que da Lu, né? A esposa do Jair, que comentou, poxa, mas são muitas pessoas comprando e vendendo, e se não tiver gente para comprar no preço que eu quero vender, como é que acontece? Isso se chama liquidez. Quando você tem um ativo, né? Vamos falar de uma ação. Quando você tem uma ação que ela tem uma liquidez baixa, você pode enfrentar o seguinte problema. Você comprou ela por 16, ela subiu para 30 e você não tem alguém que esteja disposto a pagar 30 naquele momento. Então, você tem 2 opções. Ou você corre o risco de esperar alguém, o preço da ação começar a subir e esperar alguém pagar os 30, ou você abaixa o seu preço. Ela tá 30, mas se você botar uma ordem de venda por 29, é muito mais atrativa do que 30. Mas não fechou nos 29, bota 28. E aí vem baixando. Aí você fala, poxa, mas eu comprei a ação para ter lucro, não foi para ficar diminuindo o meu lucro. Esse é um risco de operar ativos que não têm alta liquidez. Ou seja, o número de pessoas que operam aquela ação é reduzido. Por isso você encontra dificuldade em vender. É como se fosse produto da loja encalhado que você faz promoção e a porcaria fica lá. Ou seja, você pode optar por operar ações com alta liquidez. E que ações são essas? Geralmente as mais conhecidas. Por exemplo, Apple é uma ação um pouco cara, 100 e poucos dólares. Tesla é uma ação bem carinha, são 600 dólares. A Amazon nem se fala. Mas tem ações como as companhias aéreas.
Agora a Spirit está $26, mas ela já esteve a $7. Esse ela, como vocês podem ver no gráfico, ela andou por $16, entre 16 e 18 por meses. Mas existem ações que custam $5, que custa $3, $15. Então, o segredo do negócio é você escolher ações que tenham alta liquidez. E como é que eu vejo se a ação tem alta liquidez? Você vê o gráfico diário dela. Tem ações que o gráfico diário dela é horrível, os candles. Deixa eu ver se eu consigo escolher uma aqui que tem liquidez baixa. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Só pelo gráfico da ação. Poxa, logo agora eu não estou conseguindo achar, mas uma ação que tem a liquidez baixa, o gráfico dela, os candles não se formam por inteiro. Você não vê grandes barras se formando no gráfico. Você vê dias assim que fica só um pontinho, ou seja, tá na cara ali, tá nítido e claro que não tem muitas pessoas negociando aquela ação. Os candles da ação são muito pequenos, são minúsculos. Então você não vê um gráfico com barras como essa. Você vê barrinhas como essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, uma ação que não tem uma liquidez muito boa, a maioria das barras dela se formam dessa maneira aqui, ó. Onde está esse retângulo. Barrinhas pequenas, só com risquinhos, coisinha feia de se ver. Ou às vezes até pontinho. Às vezes são pontinhos. Ou seja, é simples. Quando você pegar, se você abrir o gráfico de uma ação que não tem liquidez, você vai olhar para o gráfico e falar, que coisa feia. É um gráfico difícil de entender, não tem nem como analisar direito o gráfico. Ou seja, aquela ação não é boa para operar. Entende? Então, assim, gente, eu pretendo fazer outras reuniões como essa, porque numa hora, mais ou menos, de conversa, né, são muitas informações e são muitos detalhes para a gente entender a grandeza do universo de investimentos, né? Mas o que a gente pode fazer, assim, para um primeiro início, né? Para sair dessa reunião, assim, com uma ideia formada. $100 ou R$100, R$200, seja qual for o valor, é um valor, né, principalmente para nós que estamos nos Estados Unidos. A gente sabe, assim, $100 tem um valor, né? Mas a gente sabe que é um tamanho de dinheiro que não é uma coisa que seja difícil de se conseguir. E também, assim, pensando a longo prazo, né? Você não vai se aposentar amanhã e nem no mês que vem. Então, você, como eu falei, né? Pegando um exemplo das ações da Amazon, em 12 anos, olha o quanto o preço das ações cresceram. Agora imagina o seguinte, se hoje você começar a investir $100 por mês, daqui 12 anos, só pela multiplicação dos $12, você já vai ter uma grana legal. São $1.200 por ano, 10 anos, 12 mil, vai dar 14 mil, quase $15 mil, né? $100 por mês, em 12 anos. Quase $15 mil. Só que aí você imagina o seguinte, você comprou ações de uma empresa como a Intel, por exemplo, que são $50, até que é carinha a empresa, mas vamos dizer, não é um valor tão alto. $50. Durante 12 anos você passou comprando ações da Intel. As ações da Intel pagam dividendos. O que são dividendos? É quando a empresa tem um lucro, ela é obrigada por lei dividir uma porcentagem do lucro. E aí esse lucro é pago a cada 3 meses aqui nos Estados Unidos. Ou seja, os dividendos da empresa são pagos 4 vezes ao ano.
Então, imagina você investir numa empresa como a Intel e durante 12 anos que você está investindo $100 por mês, você está recebendo 4 vezes ao ano lucro referente ao número de ações que você tem. Ou seja, os seus $100 por mês, em algum momento, quando você tiver aí 100 ações, 200 ações, o próprio dinheiro que você colocou na empresa está se multiplicando por causa dos dividendos e por causa do valor da empresa, das ações subindo. Os seus, vamos dizer, $15 mil depois de 12 anos, já não são mais 15 mil. É muito mais. Por quê? Porque você tem a situação de quando você financia um carro ou uma casa. Quando você financia um carro, vamos pegar um exemplo. $10 mil o carro. Você vai financiar, você vai pagar mais ou menos 17, 18 mil dólares nesse carro. Dependendo do juro, né? Mas vamos pegar um juro que é o que acontece aí para a maioria das pessoas. Vamos fazer a conta de 17 mil dólares. O preço do carro é 10, você vai pagar financiado 17. Quando você terminar de pagar o carro depois de 4 anos, ou 5, o valor do carro já não vale nem 8, nem 7. Ou seja, você negociou por 10, pagou 17 e hoje não tem nem 7 na mão se for vender o carro. Estamos falando aí de uma perda de $10 mil em 4 anos. Vamos fazer uma conta de 4 anos. Agora imagina, você colocou $100 por mês numa empresa, depois de 4 anos, ela te pagou dividendos, o preço da ação subiu, você tem todos os seus $100 que você pagou mês a mês. Lembra que no exemplo do carro, você negociou por 10, mas você não tem nem 7. Mas você está pagando 17. Ou seja, o valor que você negociou, nem ele você tem na mão. Investindo numa empresa, como a Intel, com grandes empresas que são sólidas, que têm um patrimônio financeiro que faz diferença, ao final dos 4 anos, você tem todo o seu dinheirinho ali, seguro, intacto. Muito provavelmente o preço da ação subiu, porque a longo prazo a tendência é essa, melhorar. Toda empresa quer crescer. E quem já é grande se torna maior ainda. Só que a gente está falando de uma empresa que é pagadora de dividendos. Existem algumas que não são. Então você para pensar. Você tem o efeito bola de neve a seu favor, não contra você. Porque quando você financia o carro está depreciando, tem a manutenção do carro e você está pagando juros. Quando você está investindo numa empresa, o valor da ação muito provavelmente está melhorando, está aumentando, você tem dividendos e você está fazendo aportes mensais. Ou seja, o seu aporte mensal, de certa forma, ele está seguro. O preço da ação valorizando e te pagando dividendos, você tem um jurinho a mais ali, mas não contra você, a seu favor. Ou seja, no final de 4 anos, você tem, ou se a gente fosse pegar, né, os 15 anos, 10 anos, perdão, você tem os seus 15 mil intacto, o que no exemplo do carro você já não tem mais, só que os seus 15 mil, ele sofreu um reajuste por valorização do preço da ação e por dividendos pagos durante 10 anos. Entende? Como como vale a pena investir em ações? Vamos dizer a curto prazo, período de 6 meses a 1 ano. Você consegue multiplicar seu capital em no mínimo 50%. No mínimo. A gente tem exemplos das pessoas do nosso grupo de investidores que está fazendo 10% ao mês. Ou seja, em um ano são 120%. E eu estou falando de, em 1 ano, multiplicar o seu capital em 50%. Ou seja, é uma porcentagem muito pequena pelo potencial que o mercado de renda variável tem. E, falando para vocês também, né, relembrando gerenciamento de risco e controle de capital, levando em conta gerenciamento de risco e controle de capital, ou seja, uma conta de $100, você divide ela em 5, $20 para cada operação, você consegue multiplicar e ter resultados financeiros de 10% ao mês, ou mais. Tem pessoas que fizeram 45% no mês passado. É uma porcentagem comum? Não, mas fez. Vamos dizer que o cara estava buscando 10%, ele fez 45%, levando em conta gerenciamento de risco e controle de capital. E se ele tivesse perdido, Thiago, ele teria perdido também, ele arriscou perder 45%? Não, porque ele respeitou o gerenciamento de risco.
Se a perda dele acontecesse, aconteceria dentro do gerenciamento. Uma pequena porcentagem de uma pequena fatia do total que a pessoa tem na conta. Entendem? Então, assim, partindo desse princípio, vocês começam a perceber que existe risco, assim como existe risco da gente fazer um trabalho né, de um prestador de serviço fazer um trabalho e não ser pago. Mas você consegue controlar os riscos, né? Você consegue controlar o tamanho das suas perdas, assim como também buscar um alvo específico para os seus ganhos. Alguém tem alguma pergunta, gente? Um de cada vez. Claudete, Oi. você tem alguma pergunta? Ai, ai. Se eu for fazer um monte de pergunta, né? Assim, eu gosto muito dessa área financeira, gosto da contabilidade, né? Mas assim, tem muitos detalhes que eu gostaria de saber, assim, mas no papel, olhando mesmo, porque você sabe, esse negócio de Zoom por longe não é tão fácil, não, né? Mas Então, se você quiser, pode falar, Shirley. eu penso que, né, Tiago, poderia marcar um horário caso ela queira. Sim. Né? O que eu pretendo fazer são mais reuniões como essa. Aí eu pego alguns temas específicos e a gente faz, de certa forma, um mini curso. Para, por exemplo, as pessoas saberem, né? O que é os termos do mercado financeiro, por exemplo. Tendência, suporte, resistência, lateralização, consolidação, mínima, máxima, abertura, fechamento, candles, linha de tendência, Fibonacci. Existem coisas no mercado financeiro que, na verdade, funciona para a vida inteira, para tudo. A sequência de Fibonacci é uma coisa muito interessante. Eu não vou entrar nela agora, mas é um negócio muito legal. Tem muitas pessoas que chamam a sequência de Fibonacci como assinatura de Deus. Doida para aprender, que não aprendi ainda. É muito legal. Se vocês, muita se vocês coisa forem procurar no YouTube, tem vídeos que falam sobre a sequência de Fibonacci. É muito legal. Um assunto interessantíssimo. Então, assim, a gente faz, né, outras reuniões como essa. E para quê? Para ensinar os conceitos básicos, pelo menos da linguagem. Entendendo bem a linguagem, a gente começa a entender. Quando eu for explicar, por exemplo, olha, gente, aqui tá vendo que teve essa pernada de alta aqui, que é uma pernada de alta? É quando o gráfico faz um movimento para cima, que o preço subiu. Muitas pessoas comprando naquele momento, vai criando um movimento de alta. Então a gente usa alguns jargão, que é pernada de alta, pernada de baixa, gap. Então tem os termos do mercado financeiro que uma pessoa totalmente leiga, você está falando, né, outra língua, porque são termos específicos, assim como se um advogado, um médico for conversar com a gente com termos específicos da área deles, eles estão falando português, a gente fala português, mas a gente não entende, por quê? Porque é algo específico daquela área. Aprendendo a linguagem da área do mercado financeiro, a gente começa a progredir um pouquinho, né, o nosso raciocínio e pode fazer alguns exercícios no paper trade. Então, por exemplo, adiciono o pessoal lá no grupo, né? E, pessoal, ó, rolou uma entrada aqui na ação, vamos dizer, da Apple. Valor de $110. Qual que é o alvo? O alvo é em 115. Aí você, abre uma ordem, fecha a ordem, tudo na conta demo. E aí você vê, não, eu tô conseguindo entender o que o Thiago fala, tô conseguindo raciocinar e acompanhar o raciocínio. Já consigo botar um dinheiro aqui para seguir aquilo que é falado, porque na conta demo eu estou seguindo, estou fazendo dinheiro, então eu vi que na prática eu consigo fazer dinheiro. Por quê? Porque eu consigo entender a linguagem que é falada, eu consigo acompanhar o raciocínio e eu sei como executar o raciocínio. Acabou. Ah, mas isso aí vai demorar 1 mês, isso aí vai demorar 2 meses, isso aí vai demorar 3 meses. Quantos anos você tem? Quantos anos você trabalhou e quanto dinheiro você faz com o mercado financeiro? Que demore 6. Mas se um dia você começar a fazer dinheiro, pouco importa o tempo que demorou. Pelo menos você faz.
Entende? Ok. Eu Né? entendo. Todos nós aqui já trabalhamos pelo menos 10 anos da nossa vida. Se durante esses 10 anos a gente tivesse colocado só $50, só $10, vamos ser medíocre, colocado $10 no mercado financeiro, não mata ninguém perder $10. Mas a questão não é perder, porque não tem como eu falei, não tem como o preço de uma ação sair de 10 e ir para 0, assim, num piscar de olhos. O máximo que vai acontecer é sair de 10, foi para 7, foi para 8, foi para 5. Vamos pensar no pior cenário. Perdi tudo. O que é tudo? $10. Parte para outra. Quantos trabalhos você já tomou o calote? Quantos trabalhos você foi mandado embora, a empresa quebrou e não pagaram todos os seus direitos? A vida é assim. Ninguém aqui tá mutilado ou em depressão por causa de uma situação como essa. E eu tenho certeza que todos nós já passamos, né? Ou seja, perdeu dinheiro nessa empresa, vamos para a próxima. Próximo passo. O que eu estou dizendo é, não estou querendo aqui insinuar que a gente vai perder dinheiro, né? A torta e a direita. Não. O que eu estou dizendo é, esteja preparado para uma perda. Porque a perda não é o fim da linha. A perda é só um passo que deu errado. E os próximos? Os próximos a gente corrige o erro para os próximos serem certos. Entende? Ok. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês aí. Dá mais domingão à tarde, né? A maioria da galera tá cansada, tá saco cheio. Mas obrigado, gente. Eu achei interessante essa ação que você botou da Greenwich. Uau! Puxa. De 5,03 foi para 5,5807. Teve uma ação, pessoal, acho que foi na sexta-feira, na sexta ou na quinta. Ela saiu de $5 e foi para 158 num único dia. Num único dia. Tem noção? Não é sempre que isso acontece. Tudo bem, mãe? Não é todo dia que isso acontece. Mas você já imaginou? Eu já peguei ações em que deu essa porrada para cima. Não tanto quanto essa, mas já peguei. Aí você para pensar assim, poxa, mas será que alguém tem coração, tem sangue frio para entrar no preço de $7 e deixar subir até os 100, 120, 150? Cara, pensa no seguinte, a pessoa entrou a $7, vendeu a 14, ganhou quanto? 100% de lucro. Ah, mas o negócio não parou nos 14, foi a 150. Brother, quantas vezes na vida você fez um negócio que deu 100% de lucro? Poucas, talvez nenhuma. Então, mano, pega o seu lucro e vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, porque tem traders que são profissionais, vivem do mercado financeiro e nunca fizeram uma operação de 100% de lucro num dia. Isso é verdade. Tem traders que nunca fizeram, porque são medrosos. Não investe, não arrisca o capital. Ou seja, o que eu falei no começo? A gente já assistiu filmes e a gente já ouviu, e é verdade, é fato, muitas pessoas perdem dinheiro, uma porcentagem altíssima de pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. Por quê? Por causa de operação errada ou por causa da ganância. Chegou a ganância na questão, é onde você pode perder muito dinheiro. Porque imagina o seguinte, o cara que comprou a 7, vendeu a 14, já ganhou 100%. E o cara que entrou a 25 nessa ação, se ele teve nervos o suficiente para esperar chegar a 50, ele também ganhou 50. Agora vamos pensar no cara que entrou a 7. Falou, poxa, eu já ganhei 100%. E o preço não para de subir. Eu vou comprar de novo. E aí comprou a 70. E se o preço cai? Ele ia perder muito dinheiro. Aí você vai falar para mim assim, tá vendo, Thiago? O mercado financeiro é de risco. Não, o cara foi burro. Foi burro e mereceu perder dinheiro. Por quê? Porque quem tem 100% de lucro na mão, arriscar o 100% por causa de ganância, não é uma necessidade, tá pedindo para tomar prejuízo. Entende? Então, é uma coisa que, assim, planejamento financeiro meu alvo é 10%. No mês. Vocês estão entendendo como perder dinheiro no mercado financeiro é uma questão de inteligência emocional e ter um pouco a cabeça no lugar? Por quê?
A pessoa tem um objetivo de 10% ao mês, o que é um resultado extraordinário. Extraordinário. 10% ao mês. Aí o cara tem 100% de lucro num dia. Ou seja, 10 vezes mais do que ele deveria fazer no mês. Aí ele vai e arrisca de novo capital para ganhar mais. Não é inteligente. Entendeu? Então você não precisa pegar o rally dos $10 ao 100. Se você quiser arriscar dos 10 ao 100, faz o seguinte, ganha o dinheiro que você tinha que ganhar e deixa um pedacinho pequeno lá. Por quê? Porque se o negócio despencar, você já ganhou dinheiro. O máximo que vai acontecer é seu lucro diminuir um pouquinho. Então, você comprou 100 ações a $7. $700. Seus $700 virou 1.400. Deixa 5 ações lá. Você comprou 100. Deixa só 5. Deixa 10. E põe um stop em $5. Ou seja, você comprou a 7 para vender a 14. Viu que tá subindo, vou deixar rolar, 14 eu vendo. Aí, você vendeu 90 ações a $14. Bota o seu stop em 5. O que acontece? Você vai perder $5, 10, você vai perder $20 se alguma coisa der errado. Porque 10 ações, você comprou 100, vendeu 90 a 14. Deixou 10 lá. Se você comprou a 7 e seu stop está no 5, significa que você vai perder $2 por ação. Você tem 10 ações, vai perder no máximo $20. Você já fez $1.000. Você está com medo de perder 20? Deixa chegar no 100, nos 500, valor que for. Deixa correr. Aí você fala, não, pô, já chegou a $120. Vezes 10, quanto dá? Tá entendendo? Aí você fala assim, voltou contra, perdi 20. Você já ganhou mais de 1.000. 1.200, né? 120 vezes essa. Então, assim, entende? Existem formas inteligentes de você operar e buscar o lucro máximo. Ah, não, eu quero eu quero acertar o olho da mosca hoje. Eu quero entrar no ponto 0 e sair no ponto 1.000. Beleza, faça isso, não tem problema. Existe uma forma segura de fazer isso, mas antes bota dinheiro no bolso. Ah, qual que é meu alvo? Meu alvo é 10%. Atingir o alvo, deixa uma pequena parte daquela posição que você já abriu correndo. Mas você sabe que se voltar, em algum momento pode pegar seu stop e pode levar um pouquinho do seu lucro. Aí, não fica chorando depois também, né? Puxa, tá vendo? Tive $200 na mão, agora eu tô com 180. Pô, brother, você teve 200, tá com 180, tá reclamando de perder 20. E as pessoas que nem entraram na operação não tem nada. 180 é melhor que 0. É melhor do que alguém que não tá fazendo nada de dinheiro no mercado financeiro, concorda? Sim, é claro. Ou seja, não é um negócio, né, que a gente fala assim, poxa... Eu sou do chavão, antes pouco do que nada. Exatamente. Então, assim, a gente, para ficar rico no mercado financeiro, ou para ganhar dinheiro constantemente, vamos dizer assim, ficar rico seria uma consequência de você entender o mecanismo e aplicar com eficiência. Se você ganhar dinheiro constantemente, que seja $10 por semana, $50 por semana, tá ruim? É o dinheiro da pizza. É o dinheiro da pizza. Que não tá saindo do seu salário. Às vezes você fala assim, puxa, vontade de comer uma pizza. Mas, poxa, esse mês o negócio tá apertado. Imagina você fazer dinheiro assim, ó, $10, $20, $50 no mês. A mais. E outra coisa, né? Por uma coisa que você não precisa cumprir horário, as operações são feitas automáticas. Uma vez que você clica para comprar, você posiciona alvo, né, o lucro e o prejuízo automático. O preço bateu em um dos dois, você pode estar dormindo, trabalhando, dirigindo, tomando banho, tirando férias. Bateu lá nos lugares programados, a operação fecha automaticamente. Você ganha ou perde dinheiro. Ou seja, não tem muito esforço, gente. O esforço é você aprender algo novo. O esforço é aprender algo novo, o que não é ruim, manter a nossa cabeça girando, algo que pode te proporcionar tranquilidade na sua velhice,
ou um dinheiro a mais para uma diversão, por exemplo, final de semana com a família, algo do tipo. E para quem quiser levar o negócio mais a sério, de repente até mudar de ramo. Ao invés de você trabalhar, vender suas horas, carregar peso, produto de limpeza, abaixar, levantar, fazer o que a gente costuma fazer aqui na América ou no Brasil, mudar de ramo. Em alguns casos, é possível. Entende? A gente conversa mais vezes sobre isso aí, que eu não quero também tomar o domingo de... Né, o tempo do domingo ok, a minha bateria tá anunciando aqui que tá acabando também. Aí, acabei com a bateria dela. Gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre a plataforma, sobre ações, me manda. Todo mundo aqui tem o meu número do WhatsApp. Quem não tiver, ou fala com a Roberta, ou fala com a Shirley. E elas pode passar meu telefone, não tem problema. E eu ainda trabalho como numa empresa de hidráulica. E então, assim, nem sempre eu vou poder responder a pergunta, né, na mesma hora. Mas tá bom. Com certeza eu vendo ali que tem uma pergunta, no primeiro momento, a primeira oportunidade eu respondo. E a gente mantém contato. As próximas reuniões que eu for fazer, eu atualizo vocês, atualizo também o assunto, a gente, né, entende a linguagem do mercado e começa a dar os primeiros passos aí. Tá ok? Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Valeu. Até logo. Obrigada, Thiago. Obrigado. Tchau. Valeu.